Começa mais um programa Vitalidade aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claro Net. O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado anualmente em 5 de junho e tem como objetivo promover atividades de proteção e preservação do meio ambiente, alertando o público e governo sobre os perigos de negligenciarmos a tarefa de cuidar do mundo em que vivemos e implantar medidas emergenciais para prevenir a degradação ambiental. Durante todo o mês, diversas ações de conscientização são realizadas nesse sentido Brasil afora. Conversa conosco hoje sobre esse assunto, então, a gestora ambiental Geraldine Hennemann Leão. Ela é embaixadora Lixo Zero em Novo Hamburgo e consultora e auditora Lixo Zero, além de ser idealizadora da SACOL. Tudo bem, Geraldine? Seja muito bem-vinda, então, aqui ao nosso programa Vitalidade. Conversamos virtualmente por medidas de segurança, assim como todas as entrevistas que a gente está realizando aqui para o nosso programa. Muito bem-vinda. Sim, obrigada, tudo bem. Muito prudente essa medida, né, de fazermos virtual. Geraldine, eu vou começar te perguntando o que é a SACOL, então, né, porque ficou essa incógnita. Você que tem uma atuação bem marcante aqui na cidade, também em toda a região, relacionado, então, ao Lixo Zero, que a gente vai abordar mais amplamente no decorrer do programa. Mas a SACOL, ela está também diretamente relacionada à questão do meio ambiente? Sim, a SACOL, ela surgiu, na verdade, no meio dessa minha vivência, né, juntamente, na verdade eu digo que ela surgiu de uma e para uma mudança, a partir também do momento que eu estive gestante, né? Então era um projeto que eu já tinha em mente e depois que eu tive a minha filha, eu resolvi colocar em prática. Então ela surgiu de uma para uma mudança de realidade, de hábito e de consequência. Ela é uma empresa? Sim, na verdade ela ainda está sendo, ela está em constante modelação, ela não tem ela existe um conceito, uma ideia momentânea, né, de práticas de fornecimento de produtos e serviços, mas muito focado na necessidade e realidade momentânea. Então, hoje, a SACOL, ela, através de quebra de paradigmas e despadronizações, a gente faz um upcycling de resíduos que iriam para aterro industrial, e a gente promove, assim, a economia circular. A gente incentiva, então, a consciência e a sustentabilidade através de novos hábitos e respeitando tudo e todos através do movimento Slow. Por meio de produtos e serviços, então, a gente dá exemplo, faz comunicação e buscamos a preservação. Então, isso é um resumo, assim, do que a gente está propondo com a SACOL. A SACOL, ela tem esse nome porque a proposta inicial dela é fornecer sacos de tecido, que a gente nomeou como sacas, ou eco-sacas, que são as ecobags, para compras a granel. E a gente, assim, deixar de consumir aqueles os saquinhos single use, né, que são os descartáveis. Então, ela veio com esse produto, mas para trazer toda uma mensagem por trás, para fazer uma comunicação, né, de sustentabilidade. Em junho é um mês, então, em que se debate muito as questões relacionadas ao meio ambiente, não só em junho, né? Esse assunto está em voga o ano todo, mas em junho nós temos o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é 5, e também aqui no Brasil a Semana Nacional do Meio Ambiente, que é celebrada de 1 a 5 de junho, né? Qual a importância que tu acredita que tenha esse tipo de ação e de campanha, né? E a conscientização das pessoas em relação ao meio ambiente? A importância das datas, né, apesar de a gente ainda não poder comemorar muito, é trazer a lembrança, né, trazer a lembrança, as atividades são muito importantes, a gente sempre estar relembrando esses assuntos importantes, porque no meio da rotina ali, da correria, quem não está ligado a ele acaba esquecendo, né, então ele tem essa importância de a gente trazer o assunto à tona, relembrar ele, propor as atividades e tentar, mais uma vez, mais uma tentativa de conscientizar as pessoas. A gente precisa fazer um pouco mais do que isso, né? Mas essas datas comemorativas, elas têm bastante importância para dar esse clique, né, nas pessoas, dar o
start ali. Muitas pessoas acabam nessas oportunidades acordando ou tomando alguma iniciativa. Você acredita que as novas gerações, né, elas estão mais preocupadas, os jovens, por exemplo, com as questões relacionadas ao meio ambiente, se engajando em campanhas, em ideias, em ações, então, que promovam uma consciência ambiental? Sim, eu acredito que sim, a gente está com uma geração bem mais consciente. Eu nos últimos tempos não consegui estar muito ligadas a eles, né? Até 2018 eu ainda tinha um bom contato com a escola, da qual tá promovendo um projeto Lixo Zero, e depois disso eu tive alguns depoimentos e tal, que eu consegui fazer um filtro, né? E eu percebo, sim, que é uma geração que tem mais informação, né? As informações estão chegando a eles, ou está disponível, eles podem querer acessá-las, né? Então, eu percebo que é uma geração que tem a informação e muitos deles já estão mais conscientes, o que é bastante desafiador, né? Porque a gente já vem de um processo de consumo desenfreado, mas a gente está acredito eu que a gente chegou num pico, assim, a gente está num pico de agora a gente precisa descer essa montanha russa. Então, tem muitos jovens que estão despertando para o assunto e estão tomando novas medidas, novos hábitos e espalhando para os seus amigos, os seus pares, né? Sua família, enfim, as pessoas que rodeiam. Você falou em lixo zero, é embaixadora do lixo zero aqui em Novo Hamburgo, então gostaria que explicasse um pouco mais que conceito é esse, né? O que ele envolve e, inclusive, foi realizado no mês de maio um evento aqui, um evento virtual, né? Um encontro digital de melhores práticas do lixo zero. Aí gostaria que você falasse também o que foi debatido. Sim. E que conclusões chegaram e como está Novo Hamburgo no meio desse cenário todo. Sim. Bom, o lixo zero, ele é um conceito, uma metodologia, né? Ele é um movimento já mundial. No Brasil, a gente tem um instituto, né, que é vinculado a toda essa aliança mundial, e já se pratica as atividades e a fomentação dele desde 2010. Eu conheci ele, então, em 2016, e a partir daí já comecei a me inteirar mais do assunto e trazer para Novo Hamburgo. O conceito, ele tem todo uma descrição mais completa, mais complexa, mas, resumindo, ele ser lixo zero se a gente gera um resíduo, a gente deve desviar ele de aterro ou incineração. Então, na verdade, porque esse nome lixo zero, que ele parece até um pouco instigante, né? Porque, na verdade, nós temos resíduos. Lixo é aquilo que a gente mistura tudo, faz uma meleca ali, da qual a gente não consegue aproveitar aqueles materiais. Então, a gente precisa, primeiramente, aqueles materiais que a gente vai descartar, não só descartar, a gente precisa encaminhar, e isso muda totalmente a forma que a gente encara, né, esse material, porque a gente está dando um valor para ele. Então, a gente precisa colocar ele no ciclo de novo. Então, a gente precisa repensar aquilo que a gente está utilizando, se aquele material pode entrar de novo na cadeia produtiva, e aquilo que não pode entrar na cadeia produtiva, a gente tem que fazer uma observação, uma reflexão, se a gente, de fato, ainda precisa utilizar e gerar, né? Então, o lixo zero é isso, é a gente tentar ao máximo não colocar materiais dentro de aterros e nem para incineração. É fazer com que esses materiais voltem para a cadeia produtiva e sirvam de matéria-prima novamente. O evento que a gente promoveu, ele já é um evento que acontece há bastante tempo aqui no Brasil, né? Ele foi um evento que aconteceu no Brasil e em Portugal. Ele sempre era um encontro, do mesmo que eu fiz lá em 2017, que era um fórum, né, de um encontro de um dia inteiro com cases da região, linkados, né, com o conceito lixo zero. Só que, em função da pandemia, a gente resolveu fazer ele de forma virtual. Então, a proposta era a mesma, só a ideia era dividir em uma semana
esses encontros, essas palestras, essas lives, né, essas conversas, e assim tentar também atingir mais pessoas. Então, o evento em si, ele quer explicar esse conceito, ele quer incentivar também que as pessoas entendam e coloquem em prática ele, porque não é uma utopia, né? Ele é super possível e a gente traz esses casos reais justamente para mostrar que não é tão difícil assim. No primeiro momento parece muito difícil, mas depois tu começa a mexer, a observar, a ver como é que a coisa funciona e ver que é super possível. Então a gente fez um coletivo do Rio Grande do Sul, onde participou 7 cidades, e cada uma propôs e trouxe alguns cases da sua região para mostrar empresas, pessoas, projetos, iniciativas que já estão andando e têm relação com o conceito e difundem ele. Novo Hamburgo, eu estava retomando as atividades esse ano, então estou retomando as atividades esse ano, já tinha colocado como objetivo no início do ano. Com a pandemia a coisa freou um pouco, né? Tá mais virtual. E a gente está tentando retomar essa aproximação com a prefeitura, com empresas, com escolas, né, com as pessoas, com todas as pessoas jurídicas e físicas, né, possíveis, para a gente tentar otimizar toda essa consequência, essa vantagem que o conceito, a metodologia traz para a nossa vida. Às vezes a gente não se dá conta, mas cada pessoa produz muitos resíduos, né? Sim, sim. Não sei se tu tem algum dado relacionado a isso, né, de quanto que é produzido por pessoa ou aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. E também para que as pessoas entendam a importância que cada uma delas tem nesse sentido, desde a separação correta do lixo lá na sua casa, porque às vezes ela pensa, precisa de ações muito complexas, né? Mas cada um fazendo a sua parte já ajuda, né, em toda essa engrenagem fluir melhor. Sim. Tem dados, eu não sei se eu tenho os mais atuais, tá? Mas os dados que a gente tem aqui, tem vários estudos, né? Os estudos que medem o resíduo que a gente gera como um todo, os estudos que medem os resíduos plásticos, né? Os orgânicos, que é bastante importante também, porque ele faz uma diferença no momento que a gente só não separa só não mistura o orgânico dos recicláveis, a gente já está fazendo uma grande coisa aí, né? Então, a gente tem dados como 1 quilo por pessoa de resíduo por dia, 1 quilo de plástico por semana por pessoa, então são vários dados. Mas isso é uma média, né? A gente precisa olhar para nós. É a primeira coisa que a gente até sugere, como agora tratando como indivíduo, né? Que a gente chegue na nossa residência, agora é um bom momento para isso, e olhe para a nossa cestinha ali de lixo, né, onde a gente coloca os nossos resíduos, o que a gente está gerando, né? Observar esses resíduos, qual é o volume deles, separar eles e tentar verificar esse volume e verificar também o que a gente pode melhorar. Que nem eu falei, no primeiro momento isso parece super, porque o conceito em si, a metodologia do lixo zero, ela propõe que a gente desvie pelo menos 90% dos resíduos do aterro ou incineração. Isso até para no momento que tu propôs para uma empresa também, isso parece assim, nossa, é impossível. E às vezes tu vai fazer a medição, né, em peso e tal, e tu vê que a empresa está quase lá, ou é super possível de chegar. Então, a gente precisa observar. Então, tratando de novo de resíduos domésticos, né? Só no orgânico, a média que a gente tem é que a gente gere de 50% a 60% do volume. Então, só eu não misturando e, se possível, fazer uma compostagem desses resíduos, eu já estou resolvendo mais da metade do meu problema. Então, ficou metade ou menos para eu resolver. E os recicláveis, então, a gente destina para as cooperativas, que é a realidade de Novo Hamburgo, a gente sempre tem que ver muito a realidade local, né? Então, aqui a gente tem essa possibilidade de destinar para as cooperativas, não precisa ser só na coleta pública, sim, a coleta pública vai destinar, mas a gente
separando, deixando tudo direitinho, entregando numa cooperativa, a gente está garantindo, né, que esse material vai ser reciclado. E o rejeito, que a gente separa nessas 3 primeiras frações, né, orgânicos, recicláveis e rejeitos, que rejeitos são aqueles que, de fato, a gente hoje não tem solução. Pode ser o lixo sanitário, né, do banheiro, e alguns que não são reciclados ainda, mas ele tem uma fração bem pequena, segundo os estudos também. Então, esses a gente coloca para hoje ainda para coleta pública. Mas só nessa observação, nessa medição, que pode ser por volume, pode ser por sacola ou por caixas, a gente já tem uma noção do que a gente pode melhorar. Dos materiais todos que temos hoje em dia, qual é o principal problema, o principal material problema para o meio ambiente? É o plástico, Geraldine? Olha, eu não sei se tem estudos atuais dizendo assim, qual é o pior resíduo, né? Acho que vai muito do entendimento da pesquisa e daquilo que a gente quer focar. Eu, particularmente, acho que o plástico ele é um grande problema, a gente está vendo aí, não é novidade, acho que para a maioria das pessoas. Ele é um grande vilão, ele não é só um vilão, né? Ele é um material super importante, que ele nos trouxe várias soluções, né, importantes, das quais a gente precisa deles, mas ele precisa ser melhor usado, né, porque o plástico ele é um material super durável. Primeiro que a gente precisa sempre produzir ele de forma que ele seja cíclico, né, então ele existe algumas variações das quais ele não se torna cíclico, né, ele acaba não sendo reciclado e ele é usado direto para um aterro. Então ele é um material super durável, ele tem uma resistência super grande e forte, ele não deveria ser usado para materiais dos quais a gente vai usar em segundos ou minutos ou sei lá, dias e a gente vai simplesmente descartá-los, né? O que acontece com isso? A gente tem um volume muito grande desse material, alguns são reciclados, mas não chegam na reciclagem, outros não são, acabam se perdendo no processo, no meio do caminho e acabam naqueles lugares que a gente já acho que já está bem claro, né? Que a gente vê essas imagens horríveis de animais marinhos, porque eles acabam muito na água. Mas existem estudos também que dizem que a gente tem muito essa medição, né, do quanto existe na água de plástico, mas estudos dizem que no meio terrestre a gente tem 4 vezes mais daquilo que a gente tem na água. Então, eu entendo que ele é um material super impactante, mas não por ele, pela existência dele, sim pelo que a gente está fazendo com ele, como a gente está usando, como a gente está tratando ele pós-uso, não olhando ele da forma que ele tem que ser olhado. Outros materiais assim que precisam de uma destinação adequada, como restos de tinta, né, construção civil, a questão das pilhas, baterias, dar um encaminhamento certo para esse lixo, né, para esse resíduo, melhor falando, né. Qual a importância da conscientização nesse sentido, né? E mais algumas dicas, então, para que as pessoas passem a incorporar no seu dia a dia uma forma mais correta de separar os seus resíduos dentro de casa. Agora as pessoas estão mais em casa, estão participando mais das rotinas familiares, podendo cuidar mais de perto, né, dessas questões. Então, Sim. o que elas podem prestar atenção para melhorar ainda mais o aproveitamento, o reaproveitamento de alguns materiais? Sim, o momento que nós estamos, eu acho que ele pede, e isso está sendo bastante falado, né, que é um momento de reflexão, é um momento de a gente se observar, olhar nosso entorno, tentar fazer algo melhor, né, entrar no novo normal, né, sair melhor dessa pandemia, ser alguém melhor, né. Então, um ótimo momento, já que não digo a maioria das pessoas, mas boa parte das pessoas estão em casa ou estão tendo um tempo a mais para poder refletir, é fazer essa observação inicial, mas é sempre se questionar, né? Agora, já que tu ouviu o assunto, tu despertou para ele, cria como hábito, quando tu terminou de usar um material teu, gerou um resíduo ali, que tu vai colocar ele dentro da tua lixeira ou do teu recipiente, pensar assim, para onde ele vai depois daqui? E onde eu devo colocar ele de forma que ele
vá parar no lugar correto. Porque que acontece? Eu entendo que falta muito ainda da comunicação, né? A gente precisa alertar mais as pessoas. Algumas das coisas que eu sei porque é um assunto que me sensibiliza e eu fui atrás e procurei entender e procurei fazer de uma forma melhor. Mas antes disso, eu não tive muito acesso a essas informações. Mas, claro, eu como indivíduo, eu também sou responsável, faço parte do ciclo, né? E a gente, como fazendo parte do ciclo, a gente tem a nossa corresponsabilidade. Isso também é uma informação que nos falta. A gente não sabe que a gente é responsável também pelos nossos resíduos, mesmo depois que a gente colocou da nossa porta para fora, porque ele simplesmente não desaparece, ele vai para algum lugar. Então, a gente observar, fazer essa observação, eu estou gerando isso aqui, onde isso aqui vai parar? Se é um resíduo mais simples, que é um reciclável, que é um papel, um plástico, uma latinha, né? É mais fácil de a gente entender, de a gente procurar informação. As informações, acho que elas estão já um pouco mais próximas da gente. A gente sabe que pode ir para a cooperativa e ele pode ser reciclado. Mas existem alguns resíduos um pouco mais especiais, dos quais as pessoas não sabem e simplesmente colocam no lixo comum, ou até algumas pessoas colocam, às vezes, remédios, por exemplo, dentro da privada e puxam a descarga. Isso a gente está fazendo, e não é fazer mal. Estou fazendo mal para o meio ambiente. Não é para nós somos o meio ambiente, né? A gente vive aqui, a gente faz parte dele. Então, procurar essa informação. Hoje a gente tem a internet que nos facilita muito, temos pessoas que estão super abertas para ajudar, né? Eu mesmo me coloco à disposição. Então, assim, tu comentaste ali das pilhas, né? As pilhas, elas têm uma legislação específica, né? Que ela entra na logística reversa. Tanto eu, como consumidora, depois que eu utilizei, a minha responsabilidade é levar até o local que eu comprei e ele tem a responsabilidade de coletar e enviar de volta para a empresa, que também tem a sua responsabilidade, que é a nossa logística reversa, né? Isso funciona com vários materiais, com as pilhas, com os remédios também tem legislação específica que as farmácias têm que receber o medicamento vencido ou o blister, que é aquelas cartelinhas, né? Aquela cartelinha, ela não é inofensiva, não é para colocar no lixo comum, ela pode ter restos ali de remédio que aquilo impacta, né? E a própria caixinha, que a gente pode pensar, nossa, a caixinha é um papel, né? Só que daí a gente tem outros problemas relacionados, que são a falsificação de remédios. E quando essas caixas estão nesse meio, elas podem estar contribuindo com isso. Então, é uma série de detalhes dos quais a gente precisa se atentar, tomar conhecimento, procurar se informar, procurar ajuda, estimular as pessoas ao nosso redor, o poder público, o poder privado, né? Ficar trazendo esse assunto à tona, ficar fazendo as devidas cobranças de cada um da sua responsabilidade e assim a gente tentar solucionar é um problema que, na verdade, ele já tem uma solução traçada, né? Só falta a gente cumprir esse caminho aí que a gente já tem. Geraldine, nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco. No Vitalidade de hoje, conversamos sobre o meio ambiente. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Quando descobri que estava grávida, várias preocupações vieram na minha cabeça. O que ele vai ser quando crescer? Será que vai nascer com saúde? Por isso, a primeira coisa que fizemos foi o teste de sífilis no pré-natal. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor para tratar. Assim, a gente não só cuida da nossa saúde, mas também impede que a doença seja transmitida para o nosso bebê. Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com o Vitalidade. Hoje batemos um papo sobre meio ambiente, sustentabilidade, lixo zero com a gestora ambiental Geraldine Leão. Geraldine, voltamos então para o nosso bate-papo aqui sobre o meio ambiente, né? Lixo zero, questões relacionadas também à sustentabilidade. Gostaria de que tu explicasse para nós um pouquinho mais qual a importância e o que são os 3 R's do meio ambiente, que é reduzir, reutilizar e reciclar.
Qual a diferença? Certo. Na verdade, esse número 3Rs, ele já foi para 5, tem 7, tem 10, tem vários, né? Mas a gente pode focar, de repente, nos mais importantes, né? A gente tem também, como a gente vinha falando antes, um primeiro R de repensar, né? Então, nesse primeiro momento, a gente já está entrando no assunto e se integrando a ele. Depois a gente tem uma ordem de prioridades, né, para tratar os resíduos, para que a gente otimize toda a parte energética, né, e outros, e diminua os impactos, né. Então, esses R's, eles acabam entrando numa ordem de prioridade. Então, a gente tem o repensar, a gente tem o não gerar, depois a gente tem o reduzir, né, que é o que a gente já tinha conversado antes também, é olhar para os nossos resíduos e ver aquilo que eu posso deixar de gerar. Existem resíduos bem fáceis, né? Principalmente os descartáveis. O descartável, eu tenho até pensado ultimamente bastante, a gente fala muito do descartável em relação a copinhos, a canudo, a isso, mas o próprio pacote de arroz ou de massa, ele é um descartável, porque no momento que eu tirei de dentro do meu alimento, de dentro dele, eu coloquei no lixo, ele já era. Foi usado uma vez e está sendo descartado, né? Então, ele é um descartável também. Por isso até que essa foi uma das ideias que levou eu a criar a Sacou, para que a gente não precise girar esses materiais. Então, a gente reduz aqueles que a gente pode reduzir. Uma garrafa de água que a gente compra toda vez que a gente vai para a rua, né? Não é muito o caso agora, mas será que eu não posso ter a minha garrafinha e encher em casa um filtro de barro, ou sei lá qual é a outra forma que tu enche a tua água, e carregar essa garrafa, né, para não gerar esse resíduo? Então, existem várias formas dentro da realidade de cada um. Depois a gente tem, então, a reutilização, que ela vem antes da reciclagem, porque ela também está otimizando essa energia disponível e disposta em cima dos resíduos, né? Então, eu tenho como reutilizar esse material sem precisar mexer nele, sem precisar modificar ele. Se sim, e de preferência que seja cíclico infinitamente, né? Vai ser melhor. E depois, então, eu entro na reciclagem, que daí é um processo, né? Ela vai pegar o material, vai destruir, vai desmembrar ele de alguma forma e vai fazer um novo material. E normalmente em cima disso eu demando um trabalho maior, uma energia maior. Então existem essa prioridade para a gente também otimizar a geração de qualquer impacto negativo que pode ter no nosso pós-consumo de resíduos. Você tinha falado no primeiro bloco também um pouco sobre a questão dos rejeitos, né? Eu gostaria que aprofundasse um pouquinho mais o que são os rejeitos. Eles vão todos parar nos aterros sanitários, né? Sim. E se tem também como diminuir os rejeitos, né? Sim. Também vai da observação, né? Existem alguns rejeitos que eles são necessários, mas eu vou, de novo, dar uma breve explicada para que as pessoas não fiquem em dúvida. Nós temos uma separação primária, né, em 3 grandes grupos, que são os orgânicos, né, que é os restos de comida, de casca de alimentos e tudo mais. Nós temos os recicláveis, que são aqueles que são passíveis de reciclagem, principalmente na nossa região. Existem alguns que são passíveis de reciclagem, mas na nossa região a gente não tem reciclagem. Então, para nós, eles se tornam rejeito. E nós temos o rejeito, que é esses materiais que a gente não tem reciclagem ainda. A gente pode falar esse ainda, porque existem vários estudos acontecendo para a gente tratar esses materiais. Existem materiais que são descartáveis e são um rejeito que são super importantes. E aí entra também todo o material, até o hospitalar, né? Uma pessoa que em casa mesmo usa uma seringa porque tem diabetes, faz injeção de insulina, ou um curativo, enfim, ou o próprio preservativo, né? Ele é um rejeito importante que as pessoas não devem deixar de usar, e esse sim a gente não precisa olhar tanto para ele. Mas aí a gente entra, quando a gente fala do rejeito, a gente fala também que quando é um lixo, que daí é o rejeito, né? O rejeito é o lixo, é aquele que a gente não vê serventia após uso.
se é um lixo, ele é um erro de design, ele precisa ser repensado, ele precisa ser revisto, né? Então, existem materiais mais complexos, né, que são esses hospitalares, preservativos, resíduos sanitários, que precisam de um tratamento mais, né, elaborado em cima, mas existem materiais que hoje são rejeitos e a gente precisa repensar eles, né? Aí também vai muito da região para região. A própria esponja da cozinha. Existe uma reciclagem dela, mas não é em todos os lugares. Então, a gente precisa de fato usar ela. A gente não pode usar a bucha vegetal, né? Que depois de ela tá desgastada, tu vai lavar ela e vai colocar para compostagem, né? Então, é isso que a gente precisa também se questionar as empresas que a gente está consumindo, questionar a ciência, né? O que está sendo feito em relação a isso e trazer, quanto mais a gente trouxer esse assunto à tona, mais incentivos e estímulos vão ter para a gente ter as soluções para esses materiais que hoje a gente não tem ou não tem tão acessível. Você falou ali da esponja, tem muitos materiais ainda que as pessoas se confundem, ou até mesmo eu, por exemplo, vou colocar alguma coisa no lixo, não sei se é passível de ser reciclado ou não. A esponja é um deles, né? O chiclete, o guardanapo que a gente usou durante o almoço, por exemplo, ele é orgânico? O papel molhado, sim, ele é seco ou ele é orgânico? Tu poderia trazer alguns desses exemplos, assim, que as pessoas mais costumam se confundir, né? Para que assim, sim, a gente ajude a destinar para o lugar certo? Sim, a esponja é um deles, mas aí é o que eu comentei lá no início, né? A gente precisa sempre muito ver a realidade do local que a gente está. Se informar, se informar. Minha cidade tem coleta seletiva, tem cooperativa, eu posso fazer um contato com a cooperativa e perguntar para eles o que é, de fato eles reciclam, né? Aí eu vou lá levar para eles já separado, ou não, vou colocar na coleta pública, mas já vou manter ele separado, para que eles possam, de fato, chegar o material lá íntegro para eles reciclarem, né? Então, a gente precisa primeiro questionar, né, o meio que a gente está. Eu acho que esses que tu comentou são os que mais as pessoas se confundem. Eu tenho que fazer um resgate agora aqui, mas a esponja é o guardanapo utilizado também, o guardanapo utilizado ele é um orgânico, ele tem restos de alimento que tu passou na boca, ou às vezes tu passou ali para untar uma forma, ele tem azeite, né? Então ele é um orgânico. O próprio de banheiro, do lavar e secar as mãos também, só que depende do local que vai ser utilizado, o volume acaba não sendo utilizado como orgânico, porque isso tem que ser bem administrado, né, bem fracionado. Aí eu já estou falando de um ambiente mais público, né? Mas aí, ambiente de casa, assim, doméstico, acho que até a toalha de papel não é muito usado, né, no sentido de secar as mãos. O papel higiênico, ele é rejeito, mas o rolinho de dentro pode ser reciclado, por exemplo. É reciclado. Na verdade, o lixinho ali do banheiro, de preferência, ter só o papel higiênico, o preservativo, caso, né, seja utilizado, e pegar esse rolinho do papel higiênico, essa parte interna, e o pote de shampoo, o vidrinho do shampoo, e colocar lá nos recicláveis, porque a gente brinca que o recipiente do shampoo, do condicionador, é o resíduo mais limpo que tu tem na tua casa, porque ele toma banho todos os dias. E depois que ele acaba dentro da lixeira do banheiro e aí não valeu de nada, né? E na verdade, é no automático, né? A pessoa coloca ali, mas não, leva até o teu outro recipiente que tu tá colocando teus recicláveis, não sei se é na cozinha ou se é em outro ambiente, mas coloca ele ali, porque ele é um material super limpo e ele pode ser reciclado. Tem outros materiais também, a própria caneta, né? A caneta, daí até tem empresas que fazem campanhas de arrecadação desses materiais que eles têm mais difícil reciclabilidade dependendo das cidades. Próprias, às vezes, roupas, né? Algum tipo de roupa, meias,
né? O que eu vou fazer com as meias quando eu não for mais usar? Existem empresas que fazem campanhas que elas arrecadam essas meias e fazem cobertores e doam esses cobertores para pessoas necessitadas. Então tem várias soluções já que acontecem e a gente precisa só se informar. E não é muito difícil, na internet, tu botando ali no Google, uma informação já vem bastante resposta. Os governos, né, eles costumam gastar bastante dinheiro com a questão dos aterros sanitários, né, e é um valor que poderia, de repente, até ser investido em outras áreas. O Brasil, o Rio Grande do Sul, ele costuma gastar bastante, então, com essa questão, é por falta de conscientização ainda da população? Sim, eu acho que é uma série de fatores, né? Sim, a conscientização, de fato, a própria coleta seletiva, né? Não adianta a gente implantar a coleta seletiva sem educar as pessoas, elas não estão informadas, elas não têm informação. E, novamente, com a correria e com não dar tanto valor para esse assunto, acaba não dando importância e não fazendo a sua parte, e aquilo se torna foi implantado, mas não está dando certo, né? Então, precisa uma série de fatores. Colocar as legislações que a gente já tem vigente, que estão bem desatualizadas, mas colocar em vigor de fato, né? Fazer valer essas leis. Precisa disso. Precisa um olhar mais sensível para esse assunto, e eu até me espanto porque às vezes não é tão olhado, porque a gente gasta bastante com esse assunto, do qual a gente poderia estar gerando mais receita do que tendo gastos, né? Então, existem também análises nacionais de que na maioria dos municípios do Brasil, os resíduos, a gestão dos resíduos, ela é o terceiro maior orçamento de uma cidade. Terceiro maior orçamento de uma cidade, com a disposição de um material que é super rico e que poderia estar sendo reutilizado, gerando renda. Então não faz muito sentido, né? A gente poderia estar usando esse valor, esse dinheiro que é gasto com isso, com educação, com saúde, que é extremamente importante, com segurança, com outros investimentos, né? Até a última informação que eu tinha era que Novo Hamburgo gastava mais de 1.200.000 por mês com a destinação dos resíduos, e até as pessoas perguntam, mas no que vai esse dinheiro? São várias etapas, né? A coleta, o centro de triagem, que essas partes são super importantes, precisam estar ali. Mas como as cooperativas não conseguem triar tudo, ou tem muito material misturado, que acaba passando reto, esses materiais precisam ser transportados para Minas do Leão, que fica a 130 quilômetros daqui, e é pago para transporte e é pago para colocar dentro de uma vala e fechar. E a gente paga por tudo isso. Então, é aí que vai todo esse dinheiro, porque a gente não está fazendo um trabalho que a gente deveria fazer e que é super rentável e podia estar ajudando várias pessoas, não só a parte ambiental, mas a parte social e econômica, né, da cidade e das pessoas. E estamos chegando ao final, né, do nosso programa. Que ações você acredita que poderiam ser implementadas pelos governos federal, estadual, né, municipal? E que dica você deixaria para quem está nos assistindo, até de locais onde buscar informações corretas, quem quer saber mais informações sobre o lixo zero, ou quem quer entender melhor, né, sobre o reuso, sobre a questão dos 3Rs, né, do reduzir, do reciclar, né? Quem são fontes boas, assim, de informações na internet e livros também? É uma eterna busca que eu faço, de como sensibilizar mais as pessoas. Eu faço uma análise, tento buscar informações de como melhor sensibilizar as pessoas, entender como que isso aconteceu para mim, como eu posso passar isso para as pessoas. Eu ainda não tenho uma resposta, assim, adoraria ter para esse assunto, porque ele não é um assunto de ambientalista, ele não é um assunto de ecochato, de gente que abraça a árvore. Ele é um assunto de todos, né? É
para nós. Não é só para biólogo ou para pessoa que está preocupada com o meio ambiente. É nós que estamos desfrutando desse meio ambiente. Nós somos esse meio ambiente. A gente precisa ter mais atenção para que a gente viva num mundo melhor e a gente deixa um mundo melhor para as próximas gerações, que elas possam desfrutar do que a gente está desfrutando. Então tem uma série de coisas para fazer, mas a primeira coisa é ter a sensibilização individual. Eu trabalho muito com essa parte de empoderamento individual. Primeiro eu preciso me sensibilizar para depois levar isso adiante. Isso acho que funciona em qualquer meio que tu está inserido, seja um poder público ou uma pessoa física, jurídica, né? Se eu sou sensibilizada, eu vou levar isso adiante. Então, olhar para essa realidade, conscientizar as pessoas que estão à nossa volta, estimular a pesquisa em torno dos materiais para que eles sejam cíclicos de fato, desviar esses materiais do aterro e da incineração, incentivar, muita coisa que eu estou falando aqui já está até prevista em lei, né? A gente só precisa fazer acontecer, mas incentivar as cooperativas, incentivar que tem mais pessoas trabalhando em cima desses materiais, essa matéria-prima que é super rica e durável. Então, a gente tem bastante coisa para fazer e dá para entrar numa série dá para aprofundar bastante aí. Tu perguntaste ali da questão de onde encontrar informações, né? Isso. Bom, acho assim, o Google ele é uma ótima ferramenta, né? Tu coloca ali uma pergunta, uma frase, uma palavra, ele vai vir bastante informações. Mas o Instituto Lixo Zero, existe o canal de comunicação deles, ela funciona bastante até através do Instagram, do Facebook, eu acho que é uma ferramenta fácil de utilizar. O Instituto Lixo Zero Brasil tem bastante informação, já tem bastante assunto ali desenvolvido, e daí depois cada região tem os seus coletivos ou os seus embaixadores, né? Que nem nós aqui no Rio Grande do Sul temos o coletivo Rio Grande do Sul, nós também temos um canal no Instagram, que é o coletivo Lixo Zero RS, e nós temos também o de Novo Hamburgo, que é Novo Hamburgo Lixo Zero. Então, questionar essas pessoas, essas entidades, essas empresas que trabalham com isso, né, para trazer as soluções. Acho que tu fez mais alguma pergunta que eu não me lembro. Uma mensagem final, então, para todos que estão nos assistindo aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, em Novo Hamburgo, e também pelo Facebook, pelo YouTube, em qualquer lugar do mundo. Certo. Então, eu gostaria de deixar a mensagem para as pessoas que elas não tenham receio de dar o passo inicial, né? Algumas pessoas, às vezes, têm um pouco de medo, não estou tão confortável, não sei tanto. Ninguém sabe tanto, né? A gente está eternamente se informando, é um assunto que ele tem bastante coisa para ainda ser esclarecida. Então, assim, dá o teu passo inicial. Começa uma mudança de um pequeno hábito. Mas eu só vou mudar isso. Não, só mudar isso tem um impacto gigantesco que tu não tem noção, porque tu faz o teu, que já tem um impacto positivo super ótimo, e tu muitas vezes está incentivando outras pessoas, porque tu está dando exemplo. Então, dá o teu passo inicial, faz, te informa, procura entender, procura pessoas que podem te informar e faz o teu melhor de hoje, que amanhã tu vai tá melhorando, vai estar lapidando esse teu ato, né, esse teu hábito, e com certeza tu vai cada vez melhor. Eu digo que é uma vida é um caminho sem volta, assim. Depois que tu entra e tu vê que tu pode fazer algo melhor, tu só vai, tu não volta mais. Então, pequenas atitudes do teu dia a dia é o que vai fazer grande diferença no teu impacto e em todas aquelas pessoas que tu tá atingindo e tu tá dando exemplo. Acho que é isso. Então, procure alternativas. Existem várias. A Sacou, que eu criei aí, é uma delas. A gente traz essa questão do instigar as pessoas a pensar, traz uma solução para alguns tipos de resíduos, mas tem muitas soluções bem perto da gente, e a gente só precisa consumir, fazer valer essas empresas aí que estão trazendo soluções para nós, né, e não problemas. Geraldine, muito obrigada pelo nosso bate-papo hoje sobre meio ambiente e todas as questões relacionadas, né?
falamos sobre a questão dos resíduos, da importância de nos conscientizarmos, né, e fazermos a nossa parte, que sim, é importante no contexto geral, né? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez o convite, fico muito feliz em poder explicar um pouco, trazer um pouco a minha visão, né, para as pessoas e poder contribuir, e espero poder incentivar as pessoas a instigar que a gente faça mudanças. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada. Chegamos ao fim do Vitalidade, que hoje abordou o tema meio ambiente. Conversamos com a gestora ambiental Geraldine Hennemann Leão. Ela é embaixadora Lixo Zero em Novo Hamburgo e consultora e auditora Lixo Zero. Ela também é idealizadora da Sacou. Esse programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claro Net, e exibido no Facebook da TV. Todas as edições do Vitalidade estão disponíveis no canal da TV Câmara no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência. Se puder, fique em casa e até o próximo programa.